Fala pessoal, continuamos analisando as partidas do torneio de candidatos feminino. Vamos agora para a quarta rodada, foi jogada ontem. Estou fazendo esse vídeo no dia livre, na segunda-feira. Também foi um dia de poucas vitórias, teve uma partida decisiva só, mas muita luta, como sempre. Então, vou começar com essa partida entre a Goryashkina, que é a pré-1 do torneio, e a Vaishali. A Vaishali que vem de uma vitória contra a Salimova. E a Goryashkina, se eu não me engano, na terceira rodada jogou contra a Leiting de pretas. Bom, aqui a Goryashkina com brancas, começou com cavalo F3. Ela é uma jogadora bastante versátil, né? Ela já jogou E4, D4 e cavalo F3 nesses candidatos. Então, com a Vaishali ela fez cavalo F3. Cavalo F6, C4, C5, a gente tem uma inglesa simétrica. Cavalo C3, E6. E aqui a Goryashkina jogou G3 e a Vaishali faz D5. Essa ordem ela tem a vantagem de ser muito limitante para as brancas, porque bom, se as brancas não fizerem nada, tá chegando D4 aqui, né? Se jogar bispo G2, por exemplo. Então a reação é praticamente forçada. As brancas jogam C por D5, E por D5 e continua sendo uma ameaça D4. Então, D4. Essa seria supostamente a desvantagem dessa ordem, que transpõe para a defesa Tarrashi, né? Que supostamente é um pouco inferior para as pretas. Mas eu já falei um pouco sobre a Tarrashi na primeira rodada, na partida do Gukesh contra o Vidic. E se eu não me engano, acho que eu falei em mais alguma até também. Mas bom, vamos lá. Vaishali jogou cavalo C6, essa é a ordem principal. Bispo G2. Ah, não. Me engasguei aqui até. Jogou A3 agora, acho que, né? Já vou falar um pouco sobre esse lance. A linha principal clássica da Tarrashi como era? Bispo G2. E as brancas pretendem colocar uma pressão no peão isolado a longo prazo. Por exemplo, um plano bem típico aqui digamos, bispo E7. Agora as brancas tomam em C5, porque o bispo mexeu, né? Fica esperando o preto mover o bispo. E quando o bispo C5 roque, aí roque. E agora as brancas têm um plano muito natural aqui, muito prático, que é cavalo A4, bispo volta, digamos, para E7, e aí bispo E3, desenvolvendo o jogo usando as casas pretas. Torre C1, cavalo D4, cavalo C5. Tenta colocar pressão no campo das pretas e em algum momento atacar o peão isolado. Esse é um plano bem comum. Bom, essa era conhecida como uma variante que daria uma vantagem para as brancas, uma suposta vantagem para as brancas contra a Tarrashi. Mas, nos últimos anos, o Dubov, principalmente, um jogador russo, ele reviveu uma ordem que é C por D4, cavalo por D4 e bispo C5, que é uma variante que a gente chama hoje de Tarrashi Dubov por causa da contribuição dele para essa linha. Não tenho dúvidas nenhuma, não tenho nenhuma dúvida que se a Goryashkina jogasse essa ordem, a Vaishali ia jogar C por D4 e bispo C5, porque essa é a linha que está na moda. Eu analisei isso aqui recentemente, também é realmente muito firme para as pretas, bem preparado, assim, é uma abertura excelente, né, principalmente se você está satisfeito com igualdade, com empate. Então, a Goryashkina tenta pegar a Vaishali numa ordem um pouco mais inteligente, um pouco mais suja ali, uma ordem mais malandra, que é um lance bem pouco jogado aqui, A3. Tem 13 partidas só com essa jogada na base. Qual que é a ideia desse lance? É a seguinte: se as brancas jogam bispo G2, C por D4, cavalo D4 e bispo C5, isso coloca uma pressão no cavalo. Então, assim, tem várias opções aqui. Tem cavalo B3, tem cavalo por C6, e tem também... Bom, várias opções é muito, né? Ou tem cavalo C6 ou tem cavalo B3. E3 é meio estranho. E tem o bispo E3, para não ter que... para manter a atenção, né? Além de tudo, as brancas ameaçam ganhar uma peça, cavalo C6 e bispo C5. Só que essa variante, ela meio que obriga as brancas a sacrificarem um peão, porque o preto tem dama B6. E aí as brancas não conseguem sustentar o cavalo em D4, assim, não tem defesa suficiente para esse cavalo. Então as brancas têm que jogar cavalo A5, mas aí segue dama A5 cheque. Se cavalo C3 dá para repetir. E se jogar bispo D2, bispo B4. Isso aqui já é ok para as brancas. Na verdade, eu lembrava que essa linha ela tinha um sacrifício de peão, mas agora não estou encontrando onde que sacrifica o peão aqui. Já o computador fala que tem que ser cavalo por C6 e voltar o cavalo para C3.
De fato, não me lembro tão bem como era isso aqui. Eu lembro que tinha um sacrifício de peão, agora... Ah, já sei. Aqui, ó, cavalo A4, eu me confundi, tá vendo? Eu já tava esquecendo a linha que eu mesmo analisei. Dama B4, na verdade, é o lance. Dama B4. Porque a dama B4 mantém o cavalo de D4 atacado. Então não dá pra jogar, por exemplo, ré F1, tá caindo uma peça. Tem que ser bispo D2. Não dá pra jogar cavalo C3 também, né? Que aí cai o cavalo. Então bispo D2. Dama por D4. Aí as brancas têm E3. E a dama não consegue defender o bispo, se dama C4, torre C1. Mas joga dama E5, cavalo por C5, dama por B2. E aí tem essa posição. Onde, bom, roque e roque. As brancas têm compensação pelo peão aqui, porque tem o par de bispos, a posição está aberta, tem pressão em B7, pressão em D5, tem umas ideias com torção em bispo C3, tem tudo isso. Mas as pretas também não podem estar mal nessa posição. O preto não fez nada errado para estar pior e estar com peão a mais ainda. Então tem essa ordem, gravem essa ordem. Porque a ideia do A3 é que quando joga C por D4, cavalo por D4 e bispo C5, se bispo E3, agora não tem dama B6. Agora dama B6 é um erro. Porque joga cavalo A4 e não tem a casa B4 para dama dar cheque. E se dama A5, B4 ganha uma peça para as brancas. Então esse é o detalhe principal dessa ordem. Essa é a maior sutileza do A3. As brancas querem jogar o bispo para E3. Porém, apesar de ser uma ordem interessante, na prática, ainda não é suficiente para as brancas conseguirem uma vantagem. Então, assim, o branco também criou a ameaça de cavalo por C6 e bispo C5 aqui, mas as pretas jogam bispo B6, eliminando essa ideia. E aí fez cavalo A4. Bom, não é o único, tá? Tipo assim, dá para jogar bispo G2 também. E aí a gente tem um jogo interessante, na verdade. Não é nada não é nada melhor para as brancas, exatamente, porque rola roque, torre 8. Tem às vezes até umas ideias aqui de sacrificar uma qualidade em E3, então o branco precisa ficar ligado com isso também. Torre por E3 e dama E7, por exemplo, tem esse tipo de ideia. Em vez disso, agora a Tiquina jogou cavalo A4, porque a ideia das brancas é já tentar ganhar controle sobre o ponto D4. Então ela quer eliminar o bispo para pegar o par de bispos. A Vaishali jogou bispo toma D4, bispo toma D4 e roque. Aí o detalhe é que, assim, as brancas conseguiram um par de bispos e conseguiram o bloqueio contra o peão isolado. Só que o preço que ela pagou para isso foi ficar com desenvolvimento atrasado. Então isso permite que as pretas consigam um jogo livre. Bispo G2, aqui jogou torre 8, colocando a torre numa coluna aberta, bem natural. Também criou a ameaça de cavalo por D4 e torre por E2, por isso tem que jogar cavalo C3. E ela fez bispo F5 nessa posição. Se eu não me engano, eu analisei bispo G4, também acho interessante, porque fica mantendo o ponto E2 aqui atacado. E se jogar H3, aí bispo F5 igual ela jogou na partida, ainda é interessante, porque depois dama D7 vai ganhar um tempo atacando o peão de H3. Mas tem também bispo H5 para manter a pressão em E2. Essa é uma outra ideia. Bom, mas foi bispo F5 direto. E aí jogou roque, cavalo E4, a estratégia das pretas é jogar pelas casas brancas, então ela usa essa casa E4 aqui para isso. O objetivo desse lance pode ser forçar alguma debilidade no campo das brancas, se o branco jogar F3, por exemplo. E nesse momento já tem também uma ameaça concreta, que é cavalo por D4, dama por D4, cavalo por C3, e depois tomar em E2 aqui. E aí vai trocar o peão isolado de D5 pelo de E2, que deixa tudo ok para as pretas. Então por isso fez E3, agora a esquina, deixando o peão a salvo, reforçando o bispo em D4. Mas aí foi dama D7, torre C1 e torre AD8. Então, primeiro ponto, olha o tempo. Olha o tempo da Vaishali, 1h28. Ou seja, tudo isso aqui ainda estava na preparação dela, ainda é uma posição que ela conhece, porque ela jogou bem rápido. E as brancas tiveram um desenvolvimento muito rápido na abertura, né? As pretas, né? Tiveram um desenvolvimento muito rápido na abertura. Ela já tem todas as peças jogando, todas. As brancas podem dizer que tem o par de bispos, vai jogar contra o peão isolado, mas nesse momento as brancas não têm realmente uma posição para pressionar o peão isolado. Porque o peão está muito bem defendido, e esse cavalinho E4, ele bloqueia muito bem o bispo em G2. Então é bem difícil imaginar um plano construtivo para as brancas aqui, algo para dizer, não, o branco vai ter vantagem com essa ideia. Eu acho que essa partida é um modelo muito instrutivo de como jogar de pretas, essa abertura aqui, essa Tarrashi, porque a Vaishali, ela faz todos os planos muito corretamente. Então foi cavalo E2,
ela começa a tentar remanejar as peças, né? Libera a coluna C e às vezes o cavalo pode vir para D4, ou ela pode jogar bispo C3 e trazer o cavalo para D4. Mas agora, jogou o cavalo G5, eu achei bem interessante essa ideia. Podia também fazer bispo H3 aqui, o preto, para trocar o bispo do fianquete e deixar o rei branco um pouco mais vulnerável. Mas eu também gostei da ideia que a Vaishali escolheu na partida. Ela jogou cavalo G5 e quando H4, cavalo E6, para colocar uma pressão forte em D4. Isso também dificulta que as brancas manobrem agora o cavalo de E2, né? Porque ela fica pressionando muito fortemente aqui o ponto D4 e se tirar o cavalo aí ela troca em D4 e obriga as brancas a moverem um peão para lá. Então jogou dama D2. Ela fez aqui H6, esse lance... Tipo, esse na hora eu achei um pouco estranho, eu acho que eu jogaria bispo E4 direto já, imediatamente. Mas H6 não altera totalmente, assim, a posição. É difícil de encontrar um plano para as brancas mesmo contra essas posições de Tarraxa, porque o preto fica muito sólido e as peças pretas sempre estão muito ativas e exercendo pressão no campo das brancas. Agora a Esquina tentou fazer isso com B4. O computador sugere bispo C3 aqui, que seria um plano mais lento, para depois jogar torre FD1 e tentar finalmente colocar alguma pressão em D5. Mas eu acho que bispo E4 é interessante. Né? Esse é um lance bem típico, bem comum. E a troca dos bispos quase sempre vai deixar o rei branco um pouco mais vulnerável no longo prazo. E assim, o computador fala para as brancas jogarem F3. Mas depois de bispo H7, eu acho que esse é o tipo de lance que as brancas não querem ter que jogar nessas posições. Porque de repente a ala do rei fica muito exposta, né? O branco já mexeu em todos os peões da ala do rei e isso costuma ser o início, uma fonte de problemas nessas posições. Então, em vez disso, agora eu acho que na joga B4. Imagino que a ideia dela era liberar B2 pro bispo, assim, por exemplo. Quer dizer, se A6, na verdade, ela tem bispo B6, ó, que o computador já fala que o branco tá ganho, né? Porque vai cair D5. Uma ideia interessante, então, B4. Ela quer provocar a 6 das pretas para pegar a casa B6 e de repente tá caindo D5. Mas a Vaishali jogou muito bem aqui, bispo E4. Acho legal também a gente ver que ela tava jogando muito rápido, por exemplo, aqui, assim, até que ela tava jogando ao toque. Mas agora ela para, né, depois do cavalo 2 ela para, tenta entender a posição e pensar num plano, né? E aí ela gasta bem o tempo aqui nessas próximas jogadas, cavalo E6 e H6. B4. Com certeza ela percebeu que A6 ia levar bispo B6, então ela jogou bispo B4. Muito bom. Aí foi torre FD1. Aliás, afinal, trocar em E4 é claramente ruim para as brancas, né? Vai deixar muitas casas fracas na ala do rei, além de tirar o peão isolado das pretas. Torre FD1. E agora ela encontrou uma outra forma de continuar ativando as peças. Cavalo por D4, cavalo por D4 e cavalo E5. Vai usar a casa C4 também, além de já estar mirando em casas como D3 ou às vezes F3, umas 10 com dama G4, por exemplo. Então, assim, nesse ponto, eu já achava que, assistindo a partida ao vivo, que seria muito difícil as pretas perderem essa partida. Teria que acontecer alguma coisa muito grave. Porque ela está muito bem colocada nas casas brancas. Assim, ela tem um jogo muito forte nas casas brancas, ela está muito bem centralizada. E quem está começando a criar algumas ideias ativas, assim, algumas ameaças, são as pretas, com dama G4, por exemplo. Então aqui agora acho que não fez dama E2 para controlar a casa G4, controlar a C4, sair da coluna B. Mas aí foi A6, ela jogou B5. Essa é uma posição curiosa. Aqui o computador ele dá uma variante bem concreta, mas que eu não sei se funciona. Bispo E4, eu nem tinha percebido isso. D por E4 e cavalo C6 aqui. Um lance tático curioso. Dama E6. E o detalhe é, se cavalo por D8... se cavalo por D8, dama H3. E as brancas perdem na hora, com o cavalo F3 chegando. Aí o problema das casas brancas na ala do rei. Esse é um problema sério. Então, na verdade, o computador prefere cavalo por E5 aqui. Dama por E5 e jogar esse final. Que ele acha melhor para as brancas. Mas eu não sei não. Na prática eu acho... Não sei, na prática eu não acho que é tudo isso não. Mas agora acho que ele nem entrou nessa posição. Ela jogou B5. E aí foi bispo G2, rei G2, cavalo C4. E essa posição logo já secou. B por A6, B por A6. Torre B1. Jogou cavalo por E3, torre A1. Cavalo B5. Cavalo por B5 e aí A por B5. As pretas ganham um peão aqui. Eu não sei se ela furou, por exemplo, que torre A6 leva cavalo C3, né? Eu acho que não. Acho difícil que ela, uma jogada de 2,550, não tenha percebido isso e aí percebeu na hora.
Mas o fato é que ela vai acabar recuperando o peão. Então jogou torre de AB1. E aqui, por exemplo, se torre B8, a tendência é que as brancas vão acabar recuperando porque não dá para manter esses dois peões no jogo, né? Então, digamos, dama D3 já toca em D5. Se torre D8, torre B4. E o branco vai até escolher no próximo se joga torre D4 para pegar D5 ou torre B1 para pegar D5. Tem os dois. Então aqui jogou D4 já. E isso já vai forçar várias trocas, né? Dama toma, toma, torre toma, D por E3, torre D8, torre toma, F por E3, caindo no final de torres empatado. Então, foi uma partida tranquila até, pelo menos da parte das pretas. Eu achei a Vaishali muito bem preparada e entendendo bem as posições da Tarrashi. Agora acho que ainda tentou pegar ela numa ordenzinha menos conhecida que a SA3, mas ela estava bem preparada. E aí realmente a posição das pretas é muito firme ali. Quando tá com muita pressão no centro, é difícil das brancas conseguirem explorar de qualquer forma o peão isolado. Nós tivemos outros dois empates na rodada que foram muito mais animados que esse. Então deixa eu ver qual eu vou mostrar primeiro. Acho que eu vou começar com esse da Ana Muzychuk contra a Lei Ting. Uma partida... A gente já viu que na rodada anterior a Ana Muzychuk deixou escapar uma vitória contra a Caterina Lagno, que era uma posição bem concreta, bem forçada. E ela acabou empatando com a Lei Ting numa situação parecida, assim, de ter um ganho e deixar escapar. E isso que ela dobrou brancas, né? Ela jogou de brancas com a Lagno e dobrou brancas agora com a Lei Ting. Então vamos ver o que aconteceu nessa partida. Foi E4, E6, D4, D5, e aqui, aparentemente, a Ana Muzychuk não estava esperando a francesa das pretas, porque ela jogou E por D5 depois de pensar um pouco. Eu acho difícil que alguém prepare variante das trocas contra a francesa, né? Porque é muito sólido, assim, para jogar para ganhar. Então eu sinto mais que ela foi surpreendida na abertura, não estava esperando uma francesa, ficou um pouco insegura e decidiu logo levar para alguma coisa muito tranquila para ela não ter tanto trabalho, assim, não ser surpreendida, né? E ainda mais conhecendo o estilo da Lei Ting, que é mais de posições abertas, posições mais ativas, ela busca uma posição sólida para levar para um tipo de jogo que ela acha que a adversária não vai curtir tanto, assim. Então jogou cavalo F3, cavalo F6, bispo D3, bispo D6. Aqui uma ordem um pouco interessante é dama E2, porque tem alguns finais que até são legais para as brancas. Mas a Muzychuk jogou rock mesmo. Rock. Bispo G5. Foi torre E8. Cavalo BD2, ela só desenvolve normalmente, né? Bispo G4. As pretas aproveitam para desenvolver o bispo mal da francesa. H3, bispo H5. Mas logo a Muzychuk tenta fazer algo, né? Ela tenta fazer alguma coisa diferente. Então aqui, o mais sólido, o que seria? Seria, por exemplo, C3 e talvez dama C2 ou dama B3. Eu lembro de algumas partidas aqui que seguem cavalo BD7 e aí dama C2 e quem sabe um dia as brancas joguem torre 1 e cavalo E5, né? Isso seria uma ideia. Mas ela tentou algo diferente aqui com C4, indo para uma estrutura de peão isolado, porque ao mesmo tempo ela ameaça dama B3 ou C5 ganhando mais espaço. Então foi D por C4, cavalo por C4, mas as pretas estão ok também. A Lei Ting desenvolveu o cavalo por C6, que é bem natural, colocando pressão em D4 por causa da cravada. Isso praticamente obriga as brancas a jogarem em G4, que foi o lance da Muzychuk, para cortar a cravada, né? Bispo G6, bispo toma G6, H por G6. Ela jogou aqui dama B3, então ela... Eu achei até interessante o jeito que ela jogou, não é ruim não, porque parece que o branco está se debilitando e tal, mas ao mesmo tempo ela está buscando uma posição ativa. Ela está atacando B7, tem umas ideias como cavalo E5, tem D5, então tem algumas coisas aí para as pretas se preocuparem. Jogou dama D7 aqui, ele tinge, mas aparentemente isso vai levar a uma posição... Parece, né, que eu não sei o que ela furou, mas é uma posição que a gente vai ver que vai ficar mais agradável para as brancas. Então, como tem uma ideia de cavalo por G4 aqui, a Muzychuk decidiu tomar primeiro em F6. G por F6 e agora jogou D5. Era melhor ela ter feito D5 direto, porque a troca em F6 melhora a estrutura das pretas. Só que a reação das pretas aqui não foi a melhor também, a reação da Lei Ting, ela jogou cavalo E5. Era mais firme assim, ou cavalo E7 ou cavalo B4 para manter D5 sob pressão. Isso era bem importante, inclusive, para as pretas. Por exemplo, cavalo B4. Se cavalo D6, dama por D6, ok. E se torre de F, D1.
dá pra ela jogar bispo C5 aqui. Ela tira o bispo do ataque e renova a ideia de cavalo por D5. Isso ficaria uma posição bem tensa, assim, pros dois lados. Para as duas. Só que ela jogou cavalo E5. Cavalo toma. E aqui tomou de bispo. E assim, isso meio que de forma forçada vai deixar as pretas com peão a menos. Tomou em B7. Torre de A, B8. Ela tinha torre de E, B8. Esse podia ser considerado para não ficar com peão a menos. Mas aí dama C6. Dama por C6, DC6. E esse bispo B2. O problema é que joga a torre de A, B1. Quando o bispo volta, cavalo por E5, F por E5 e torre B7, né? Muito forte. Esse é bem chato, porque ela ataca C7 e ameaça dobrar. E mesmo se jogar a torre por B7, CB7, torre B8, põe a torre atrás do peão, traz o rei. É um final muito difícil para as pretas. Bem difícil mesmo. Se não for perdido já. Então assim, jogou dama B7, torre de A, B8. Só que agora ela fez um bom intermediário. Cavalo por E5. Atacando a dama, F por E5, dama por A7. E aqui jogou dama por D5, só que isso parece impreciso. Eu acho que era melhor torre por B2, assim, eu não entendi muito bem aqui a forma como a Leiting jogou, porque, pelo menos na prática, tudo bem, o computador ele fala que a vantagem sobe com torre por B2. Mas é que de um ponto de vista prático, depois de torre de FD1 e E4, por exemplo, as pretas têm muito mais chance de contra-jogo aqui, eu acho. Né? O preto tá ameaçando jogar E3 e abrir a posição. Dama D6 também, entrar por algumas casas ali, né, se jogar F por E3. Então, eu acho essa posição bem mais ativa para as pretas do que a que ficou na partida. Porque na partida ela jogou dama por D5, mas aí tem tempo de jogar B3 e as brancas estão com um peão a mais, assim. Tudo bem que tem o peão de H3 ali e tal, mas por enquanto o preto não está explorando isso. Se jogar dama F3, dama E3, aí já consolida. E aí peão mais limpo. Por isso que as pretas jogaram C5, né? Aí fica bem claro que a ideia da Leiting era pôr a dama em F3 sem deixar a dama branca voltar para E3. Agora, nesse ponto, eu acho que a Mustiuk jogou muito bem. Ela conseguiu neutralizar as ideias ativas das pretas e ainda assim manter o peão a mais. Então ela jogou torre de F1. É um lance bem natural para mim. Se dama F3 tem torre E3. Aqui foi torre A8 para tentar perseguir a dama das brancas. Dama C7. Eu achei também uma jogada bem razoável. Ela deixa a dama de olho nos peões de C5 e E5. E agora faltou paciência, né, para as pretas, porque jogou dama D3 já, a Leiting. Ela já foi atrás do peão de H3. Mas nessa posição, assim, não dá para ela continuar perseguindo a dama, porque agora tem dama A5. E essa dama já tá voltando por C3, e tá vindo um torre D1 também, tá? De repente o branco ajeitou tudo. Mas ela poderia fazer um lance mais calmo, tipo rei G7. Era possível jogar assim. Porque nesse momento as brancas ainda não têm uma ameaça tão clara. Né? O branco ainda tem que tentar consolidar a posição, mas não está tão fácil. Por exemplo, se torre de AD1, aí já tem dama F3 e nessa posição não dá para jogar torre por E5 porque está caindo D1 com cheque. E se jogar dama por C5, a diferença aqui para a partida é que depois de dama por H3 já tem um torre H8 chegando, se torre por E5, por exemplo. E tem torre por A2 também. Então as brancas têm que de repente lidar com muitas ameaças do adversário. Então ela podia só melhorar um pouquinho a posição com o rei G7, só que eu acho que ao mesmo tempo a dificuldade dessa posição para as pretas é que não tem um jeito tão concreto de jogar. O preto tem que ficar mantendo o controle. Então assim, as brancas jogam, digamos, torre E3, e aí quando dama D4, torre C1, dama por C5, ou torre por A2, dama por C5, dama F4, e agora torre C2. Vai, ou até torre F1, vai, que é mais passivo, mas ok. Não tem um jeito de secar a posição logo, né? As pretas têm que ficar ali meio controlando. Torre B8, o lance computador dá, fica batendo em B3. Mas assim, você não tem como forçar as trocas e falar acabou a partida nesse ponto. O preto tem que ficar naquele jogo mais paciente, só garantindo que as brancas não usem o peão a mais e manter a pressão. E é uma coisa difícil de se fazer na prática, tanto que a Leiting ela tentou clarear as coisas muito rápido, com dama D3. Mas aí foi dama por C5, em vez de tomar o peão de 5, a Mustiuk toma o peão de C porque ela viu que ia ficar com 2 passados.
Mas o detalhe principal é que, quando dama por H3, ela joga torre E4. Não, ela tinha torre E4. Não, ela não jogou, mas tinha torre E4 nessa posição. Mas a ideia é a mesma, ela jogou dama C4, defendendo o peão de G, e apostando nesses dois passados aqui pro final. Então, agora jogou rei G7, a Leitinho. Agora ela quer passar a torre para H8. A gente vê a diferença dessa posição para outra da análise, né? Que ela podia ter feito o rei G7 sem jogar a dama D3 primeiro. E aí ela já teria essa posição com o rei em G7. Só que é algo sutil, né? Difícil de perceber. E graças a isso, as brancas têm tempo de se organizar. Então, a Musil que jogou dama E3, dama E4, na verdade. Torre E3 eu achei que era o lance aqui, mas ela vai jogar depois. Foi torre A3 para tentar bloquear o peão de A2, mas isso é uma imprecisão. Torre H8 tem o problema de dar o peão com cheque aqui, e depois de rei G8 a dama volta para E4. Então as brancas vão pôr a dama em G2, e aí fica tranquilo, né? Ainda tá ganhando um tempo atacando essa torre. Ainda tem isso. Então ela jogou torre A3, só que aí deu tempo de jogar o branco torre E3, dama H4 e rei G2. E de repente as brancas consolidaram totalmente já. Agora torre H8, dama por E5 e dama G3, né? Então ela fez dama G5, torre H3. Tá preparando para dobrar na coluna H e de repente são as brancas que estão atacando. Dama D2. E agora jogou dama E3. Um lance bem prático também, porque como ameaça dama H6 tem que trocar as damas. Dama toma, torre por E3. Agora, de acordo, né, com o computador, a melhor linha para as brancas, para as pretas, era jogar torre de E A8 e já pressionar o peão de A2. Mas as brancas, as pretas teriam uma defesa longa pela frente nesse final, porque dá para jogar simplesmente torre por E5 e aí, não sei, torre por B3 ou torre por A2, tanto faz, né? Torre toma e digamos, não sei, eu acho que G5 aqui é possível. Mas B4 também. E tentar pôr um peão em B5, outro em G5. E aí as brancas jogam esse final. Talvez defendendo corretamente o preto empata. Mas assim, na prática vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil, porque uma hora o branco vai vir com o rei, vai soltar o peão de F2 e apostar no peão passado. Mas era a melhor linha. Em vez disso, ela jogou F6. Só que F6, vocês veem que a vantagem já sobe, porque agora as brancas têm tempo de organizar a posição. Ela encontrou um lance muito bom aqui, que foi B4. Não pode trocar as torres, assim, se trocar as torres acabou já, né? 2 peões passados ligados, o branco ganha muito fácil. Então ela joga a torre A4, mas aí A3. E essa formação ela já é muito melhor do que com os peões em A2 e B3. É muito melhor porque o branco tem uma hora a possibilidade de pôr a torre em B3 e sair avançando o peão de B, no mínimo. Então jogou torre B8, ameaça a torre por B4, aí a Musil jogou torre C1 muito bem, saindo da cravada, e vai defender pela terceira, né, se necessário. Rei H6, rei G3, torre de BA8, torre de CC3, rei G5. Aqui ela jogou F3, que aparentemente é um lance que desperdiça a vantagem. Era melhor ter feito rei F3, por alguma razão, né? O computador prefere esse, teria que aprofundar o final, mas ela jogou F3. E aqui foi torre D8, torre de ED3, torre de DA8. Então assim, a Leitinho já está apostando simplesmente em deixar as torres aqui prendendo, né, as torres brancas à defesa do peão de A, e não deixar que as brancas progridam. Mas, claro, uma hora vai chegar esse B5, aqui ela tem que se preocupar. Só que na partida nem chegou a acontecer isso, tá? Porque jogou torre E3, torre D8 de novo, e agora a Musil que achou o melhor lance, que é a torre C5. Essa é uma jogada muito forte, porque ela ameaça F4, assim, e meio que não tem um jeito fácil de lidar contra isso, né? Se tirar o rei, aqui ela pode simplesmente jogar B5. E aí as pretas vão ficando cada vez mais numa posição pior, né? Se jogar torre A8, B6. E esse ganha. Porque quando torre A3, toma, torre B5. Coloca a torre atrás do peão, e aí já era, né? Então torre por A3. Inclusive tem até um mais bonito, B7 direto, que ganha um tempo atacando a torre em A8. Então já era, né? E aí as duas torres ficam sobrecarregadas. Então assim, ela jogou torre A8, só que agora, ó, vocês veem que a barrinha disparou pesado, porque realmente as brancas ficam ganhas. F4, aproveitando a cravada. Rei H6. F por E5. Se F por E5, torre de C por E5. Assim. Então, final é um peão a mais só, mas vai ser um final bem ganho. Bem ganho mesmo. Então ela jogou torre por A3 direto. Torre por A3. A diferença é essa, né? Que aqui troca primeiro, torre por A3, e quando o Rei F4 tem G5. Rei E4.
Elas já estão no lance 40, né? E aqui torre G3. As pretas lutam do jeito que dá, porque o rei já tá chegando perto do peão de B e o final é muito ganho para as brancas. Então, assim, aqui a Mustiuk tomou um caminho bem concreto, que é um caminho ganhador, assim, a posição dela tá ganha. Mas ela tinha também uma opção mais prática, que seria Rf5. Eu acho que seria um ganho bem... A vantagem baixa, por enquanto, mas depois vai subir de novo. E assim, eu acho que é uma solução mais prática. Né? Eu diria que é uma solução mais prática. Porque depois de torre F3, joga rei E6, e aí se F por E5, as brancas têm torre C4 aqui. Isso é um lance muito importante para manter o controle. Porque depois dá para jogar rei por E5 e os dois peões estão protegidos. Então isso eu acho que vai ganhar muito mais fácil. Se torre F4... Esse é o detalhe, né? Não pode trocar as torres, porque aí as pretas passam um peão também, mas joga rei D5. E aí o branco tá muito estável, né? Se trocar as torres, o rei preto não chega mais no quadrado do peão. Então essa seria uma solução prática. Mas do jeito que ela jogou na partida também fica ganho, e é até mais preciso porque é mais direto. Ela jogou E6, que é uma estratégia comum nesses finais. Você abandona ali a ala do rei para apostar nos peões passados. Nesse caso vai ser o peão de E. Então jogou torre G4, o rei vai para D5 para apoiar o peão, torre por B4, E7. As pretas têm que jogar torre B8, ela joga rei E6, o preto também não tem nada melhor do que rei G6, e agora ela faz torre D5, que ameaça a torre D8. Então tudo isso aqui é forçado. As pretas também são forçadas a jogarem torre 8 agora, porque senão, tipo, se fizer G4, por exemplo, torre D8. E aqui já era, né? Vai promover. Não tem nem como entregar a torre pelo peão mais, ó. Torre B6, rei D5, torre B5. Na verdade até tem, né? Rei D4, torre E5, e aí faz a dama, só que o rei branco tá muito próximo já, né? Com o rei chegando aqui, esses peões estão perdidos. Então jogou torre E8, torre D8, torre por E7, rei por E7. A Muzichuk sentiu que esse final era ganho, e de fato ela tá ganha. Mas ela vai ter que resolver um último problema, que é segurar esses dois peões aqui, né? Então, as pretas jogaram rei F5, que talvez é a melhor tentativa prática. Ela passa o rei na frente, meio que esquece o peão de F porque ela quer investir tudo no peão de G. E aqui é uma posição que eu acho que vale a pena até pausar e ver se você encontra qual é o caminho ganhador para as brancas, porque é um momento importante. Bom, eu acho que essa partida é uma pena, porque a Muzichuk não ganhou, mas ela mostra a importância de conhecer alguns finais e algumas técnicas de finais. Então, assim, aqui a Muzichuk tinha 16 minutos. Ela pensou 9. Tipo, ela gastou bem o tempo dela, mas ela não entendeu ou não lembrou exatamente o mecanismo dessas posições, né? Porque o lance que ela joga, torre D5, assim, imediatamente depois que você faz esse lance, fica claro que tá empatado a partida. Porque quando joga rei por F4, rei por F6 e G4, tipo, um jogador experiente já sabe que essa posição não dá para alcançar mais o peão, porque o seu rei ficou para trás. Então, a gente vai ver que isso não leva a nada e realmente se empata. Ela tinha que, de alguma forma, conseguir trazer o rei para alcançar os peões das pretas. Porém, isso não é fácil. Só tem um caminho ganhador e a primeira vista não é tão óbvio. As brancas têm que jogar aqui torre... Não torre D5, torre G8. Vejam que interessante isso aqui, torre G8. Já colocando a torre atrás do peão de G. Aí as pretas vão fazer G4. À primeira vista, isso parece até extremamente pior do que o que ela fez na partida, né? Porque você pensa, tá, na partida pelo menos ela pegou o peão de F6. Aqui ela não pegou nenhum e o peão das pretas continua avançando. Só que é tudo uma questão de encontrar o melhor caminho para levar o rei branco para ajudar a segurar o peão das pretas. Parece que ele tá muito longe. Só que na verdade o peão ainda tá longe de promover também, ainda tá longe da coroação. Então as brancas têm tempo de jogar com o rei por um lado que não fica tão óbvio, né? O que parece mais óbvio é o quê? Jogar rei D6. Tentar trazer o rei. Só que isso não vai dar certo, vocês viram que a barrinha caiu e não é sem razão. Quando joga rei F4, o rei branco está impedido de se aproximar do peão. E as pretas vão jogar G3, F3, G2, F2, empate. Então, na verdade, as brancas têm que jogar aqui assim, ó, rei F7. Esse é um detalhe importantíssimo, porque o rei preto não tem opções, ele tem que vir para F4. Se rei E5,
Bom, dá pra ganhar de mais de um jeito, mas aqui dá pra jogar já até torre por G4, F5, torre G5, ou torre A4, F4, rei G6, F3, rei G5 e o rei branco vai chegar. F2, na verdade tem torre F4, né? Torre A1 também dava, mas o mais simples é que o rei apoia a torre F4. Então, quando o rei F7, rei F4. Agora é outro momento interessante. Se tomar em F6, empata. Empata, G3 e rei F3. O certo é rei G6, é contornar o peão de F6. As brancas não tomam o peão. E essa é a ideia ganhadora, porque quando G3, rei H5, rei F3, rei H4, G2, rei H3. E as brancas chegam por um tempo e salvam aqui, pegam o peão de G2 e aí acabou a partida. Então, realmente, esse era um método ganhador que não era óbvio, vou ser bem sincero. Mas talvez fosse possível encontrar por eliminação, assim, tentando insistir, né? Afinal, tipo assim, o pior que pode acontecer é em algum momento você jogar um torre por G4, rei por F6 e empatar, né? Porque da forma como foi a partida, depois de torre D5, rei F6, rei F4 e rei F6, vai empatar forçado, ó. Torre D4, rei F3, rei F5, G3, torre D3, rei F2, rei F4, rei G2, rei G4, G2, torre cheque. Jogou rei F1. Quando rei F3, esse é um tema conhecido. Se promover dama ou torre aqui leva a torre D1 mate, mas as pretas têm promoção a cavalo. E por mais que esse final pareça pareça que o preto tá em perigo e tal, esse é um final que, cara, não tem como perder, assim. Porque as pretas só precisam calcular 2 ou 3 lances a todo momento, né? Só não levar mate. E o cavalo, ele sempre tira a casa da F3, ou ele tira a casa que o rei branco precisa para dar mate, assim. Então, claro, se tivesse uma coluna mais pro lado, o rei em G1 e o cavalo, se a promoção fosse em H1, aí sim, as brancas ganham. Mas não é o caso, né? Então, ela jogou rei E3, cavalo H3, ela ficou tentando por um tempo, mas eu acho que não tanto porque ela achava que tinha chance de ganhar a posição, né? E sim por frustração mesmo, tipo, por né, ter deixado escapar a partida. Torre H2, cavalo G1, cheque, rei 1, torre F6. Tanto que assim, aqui os dois empatam, tipo, cavalo E2 e cavalo H3. Não é nem que as pretas têm que ficar atentas, porque só um lance salva, né? Só se pegar no rei, que perde, que ele joga rei D1 e leva a torre F1. Um cavalo H3, torre F3, cavalo G1, torre G3, né? Só não vai jogar cavalo E2 aqui, porque aí sim, torre G2 ganha. Então, rei F1, torre G6, cavalo H3 de novo. E nunca teve chance mesmo, branco. Torre G7, cavalo G1, sempre tira a casa F3 aqui. Torre G3, cavalo E2, torre F3, rei 1, torre F7, cavalo G1, e foi, né? E aí, mais alguns lances ali e empataram. É uma pena, foi a segunda partida que a Muzichuk deixou escapar de brancas. Ela teve uma chance muito boa contra a Caterina Lagno na rodada anterior e nessa também, contra a Leitinte. Mas mostra como esses finais de torre contra peões são sempre meio traiçoeiros, né? O plano ganhador das brancas, tudo bem, a gente vendo agora, dá para entender como que ganhava, mas na partida não é tão óbvio que você tem que passar o rei pelo outro lado, né? Mesmo ela tendo um pouquinho de tempo, ela não conseguiu encontrar esse caminho e acabou empatando. Mas foi uma partida que ela lutou bem, assim, né? Jogou muito bem para consolidar a vantagem e infelizmente não conseguiu converter. E outro empate que também teve bastante emoção foi esse da Caterina Lagno contra a Tanzong. A Tanzong que está liderando o torneio, chegou com 2,5 em 3. E a Lagno sólida, acho que ela empatou todas até agora, né? Acho que não ganhou nenhuma, empatou todas, tá com 50%. Nessa partida foi E4, e aí a Tanzong jogou C5. Cavalo F3, D6, D4, C por D4, cavalo por D4, cavalo F6, cavalo C3, A6, temos uma Najdorf aí no tabuleiro, bispo E2, uma linha bem posicional, escolheu a Lagna. Aqui a Tanzong jogou E5, que é o lance mais de Najdorf mesmo, dá para jogar E6 também, que é mais uma estrutura de Scheveningen, mas o lance que caracteriza para jogador de Najdorf é E5. Ela fez cavalo B3 e a gente entra numa das variantes mais clássicas contra a Najdorf, que é esse bispo E2 com cavalo B3 aqui, bem posicional. Então, bispo E7, jogou bispo E3. E aqui tem um detalhe, tá? Um pequeno detalhe para explicar. Na verdade, vou explicar dois detalhes, hein? Vou dar as duas dicas. A primeira é que, se as pretas jogam bispo E6 contra bispo E2, o branco tem F4 aqui, que é uma ideia bem crítica, porque com bispo em E6, às vezes F5 chega ganhando tempo.
Não é o fim do mundo, tá? F4, o preto pode jogar. Ainda tem jogo, ainda tem muito jogo, na verdade. Mas é a linha crítica. Então é melhor começar com bispo E7. Inclusive, você pode até tentar usar isso de orientação assim. Se as brancas jogaram bispo E2, você joga bispo E7. Se o branco tiver jogado bispo E3, aí você joga bispo E6, porque agora F4 dá para tomar em F4, que as brancas vão ter gasto 2 tempos, né? Bispo E3 e bispo F4. Mas vamos lá, bispo E2, aí E5 e bispo E7. Mas vamos para o segundo detalhe. Essa ordem com bispo E3, ela guarda uma sutileza. Se as pretas rocam muito rápido, as brancas podem aproveitar o fato de que o rei ainda está em E1 e mudar o plano de jogo, e jogar G4 aqui. Tem uma partida famosa Carlsen Nakamura nessa linha. Porque como o branco ainda não rocou, dá para rocar grande. Então, por exemplo, nessa partida, Carlsen Nakamura foi bispo E6, G5, cavalo FD7, dama D2. Depois o Carlsen rocou grande, jogou H4, H5 e deu mate. Basicamente foi isso. Ele ganhou uma partida muito boa de ataque. Então, quando joga bispo E3, aí bispo E6. Aí você pode desenvolver o bispo, porque se F4 de novo, vou ir por F4 e as brancas vão ter desperdiçado um tempo com bispo E3 e bispo F4. Agora as brancas jogaram roque, agora que o branco rocou, aí sim, roque. E aqui a Lagno fez torre 1, que é uma variante assim, menos popular, mas é bem interessante. Ela tem um plano posicional que é jogar bispo F3, tá? A torre em F1, ela saindo de F1, ela libera essa casa para o cavalo. Então as brancas têm existem algumas manobras temáticas, tá? Nessas posições, porque basicamente aqui explicando de um ponto de vista estratégico, a ideia das brancas é dominar a casa D5. Se as brancas conseguirem dominar a casa D5 com bastante firmeza, esse posto avançado que a gente fala, por exemplo, nunca tendo que tomar de peão ali, tomando de peça, isso é bom porque, além da casa D5 ser um ponto fraco, onde as peças brancas podem ficar bem ativas, principalmente um cavalo, tem a coluna D aberta e o peão de D6, que é uma potencial fraqueza. Então a ideia das brancas é ter o máximo de controle possível sobre esse ponto. Por isso que o plano mais comum aqui é jogar bispo F3 para aumentar o controle dessa casa, e depois, eventualmente, as brancas podem tentar passar um cavalo para E3, cavalo D2, F1 e E3, para ter ainda mais uma peça controlando D5. Claro que não é tão simples de fazer tudo isso, porque o bispo está em E3, mas esse seria um dos pontos principais de pôr a torre em 1, aqui, liberar a casa F1 para poder melhorar o cavalo de B3, que agora fica passivo, né, em B3. Então aqui a Tanzong jogou cavalo BD7, que é um lance bem natural de desenvolvimento. Eu acho até que é bom eu aproveitar o momento para falar que eu tenho um curso de Najdorf, de Siciliana Najdorf, que explica bastante essas estruturas, essas linhas, é bem completo, e ali eu falo bastante sobre as manobras típicas, sobre recursos para os dois lados. Quem quiser, vou deixar o link em algum lugar, acho que em algum comentário fixado, né? Quem quiser pode dar uma olhada, porque tem um cupom de desconto também, e o curso é bastante completo. Ela jogou o cavalo BD7, e agora a Lagno faz A4. Esse é um outro lance bem comum, tá, para as brancas. A ideia é em algum momento jogar A5 e aí fixá-la da dama das pretas, a casa B6 e dificultar o B5. Por que ela joga só agora? Porque se ela jogasse antes, por exemplo, se ela faz nessa posição A4, aqui esse lance é muito precipitado com o cavalo em B8. As pretas podem agora desenvolver o cavalo por C6. Porque qual é a diferença? Ele tem a casa B4 aqui. Indo para B4, as brancas não têm como expulsar esse cavalo com um peão. E ele fica ao mesmo tempo ajudando a controlar D5 e pressionando C2. Então imagina que depois que o cavalo chegar em B4, as pretas podem jogar torre C8, desenvolvendo mais uma peça. Em algum momento pode chegar D5, inclusive, porque agora as peças pretas já estão todas muito bem posicionadas para controlar o ponto D5 e para preparar esse avanço. Por isso que as brancas fazem uma jogada útil, como torre 1, que tem a ver com o plano das brancas, esperando esse cavalo BD7. E agora, como o cavalo já está em D7 ele não está chegando em B4 tão rápido, dá para jogar A4. Esse é um outro detalhe importante para quem joga essas posições de brancas. Você espera cavalo BD7 para fazer A4. Se você jogar A4 com o cavalo em B8, é importante ter em mente que o cavalo pode ir para B4, né, o cavalo preto. Então aqui fez B6 a Tanzong. Um lance assim, cuidadoso, ela não tá querendo deixar as brancas jogarem A4 aqui, né? O A5, ela tá preocupada com isso, então ela não quer levar essa fixada na da dama. E aqui jogou H3, é uma jogada útil de modo geral, H3, tá? Da Lagno, ela
porque ela tá querendo pôr a dama em D2 ou D3 e imagino que ela queria evitar cavalo G4 já, então ela faz H3 primeiro. Agora jogou dama C7. E aí foi dama D3 ligando as torres, torre de FC8, e ela faz torre de EC1. Esse é um lance, parece estranho à primeira vista, porque ela jogou torre 1 e depois torre de EC1, mas tem um sentido estratégico. Ela prepara o pulo do cavalo para D5, porque é um plano bem típico nessa estrutura, uma hora é jogar cavalo D5. Por exemplo, vamos supor que jogue aqui H6, né? E aí as brancas pulam com esse cavalo para D5. Esse lance é possível. Primeiro que ganha um tempo atacando a dama, mas porque dama D3 defendeu E4 também. E aí é muito importante estar com a dama em D3, porque senão, se tivesse em D2, digamos, né, as pretas poderiam tomar de cavalo em D5, e quando E D5, bispo F5, ativando esse bispo e mantendo o par de bispos. Mas a dama tira essa casa. Então aqui ela teria que tomar de bispo mesmo, E por D5, e aí fica essa estrutura que pode ser um pouco perigosa de jogar de pretas, tá? Se o branco tiver tempo de jogar, por exemplo, cavalo D2, C4 e B4, aí a maioria na ala da dama fica muito perigosa. Agora as brancas têm esses peões aqui que são bem promissores, bem perigosos, e ainda tem o bispo de casas brancas, que em algumas posições viram um monstro. Eu joguei essa estrutura numa posição diferente, mas a mesma estrutura contra o Sup na final do Brasileiro. Quem quiser pode ver essa partida que está analisada, acho que eu analisei para o canal. E é realmente muito rica em possibilidades e o preto tem que ficar atento assim, com essa maioria branca na ala da dama. Então por isso também a Tanzong ela já antecipa, joga dama B7, ao mesmo tempo ela fica de olho na casa D5 e, bom, pode estar ameaçando já jogar D5 também o preto aqui, né? Por isso que ela já fez bispo F3, reforçando o controle dela sobre D5. Jogou torre C7. E agora, assim, ela ainda não tá tão preparada para o cavalo D5, tá? Ainda não é tão fácil de encaixar esse cavalo D5. Porque, por exemplo, se cavalo D5 aqui, vocês verem que a barrinha já, assim, morreu, né? Tem uma falha tática com esse cavalo D5. Bispo toma, e quando E por D5 é 4. Dá um garfo, e quando o bispo é 4, cavalo E5, as peças brancas estão todas descoordenadas, né? A dama não consegue defender o bispo. Dama D4, ops. Dama D4, leva a torre C4. E aí cai uma peça. Então, assim, como ela não consegue ainda se apoderar da casa D5, ela faz uma estratégia bem comum, ela usa, né, uma técnica bem comum dessas posições, que é melhorar a pior peça dela, a peça que está mais passiva. Então ela joga cavalo D2. Não só, assim, o cavalo pode vir para F1 às vezes, é uma possibilidade, mas em D2 ele tá ok, ele tá bem colocado porque tá controlando a casa C4. Então já é algo, pelo menos. Foi cavalo C5, as pretas tentam ativar o cavalo, e aí dama E2, né, o ponto E4 está super protegido. Aqui, fez uma jogada bem cuidadosa a Tanzong, acho que é uma jogada importante para uma jogada muito instrutiva e muito boa para quem joga Najdorf não esquecer, que é H6. O computador não dá esse lance, mas eu gosto muito dele, porque vamos supor que jogasse aqui torre de AC8. Nesse caso, tem um procedimento comum aqui, bem típico, que é jogar bispo H5. Porque as brancas, ao mesmo tempo, elas criam uma cravada aqui, que é muito chata, e liberam a casa E3 para o cavalo. Lembra que eu falei da manobra, cavalo F1 e cavalo E3? As brancas ainda estão pensando nisso. Mas o ponto principal é que essa troca do bispo pelo cavalo, ela, se feita no momento certo, pode deixar as brancas com um jogo muito confortável. Porque as brancas estão trocando uma peça que controla a casa D5 por uma peça que não poderia ir para D5, que é o bispo. E ainda deixam as pretas com o bispo mal. Então, assim, no longo prazo, isso pode trazer alguns perigos estratégicos para as pretas. O branco pode pegar uma vantagem posicional. Tudo bem que tem os prós e os contras. Tipo, o bispo de casas pretas das pretas também pode ser muito forte nessa estrutura, né? Se ele não tiver nenhuma oposição. Mas ainda assim, a casa D5 tende a ser um problema. Por exemplo, vamos por uma continuação assim, H6, bispo toma, e agora o branco joga torre D1. Bispo G5, cavalo F1. Olha como já tem uma pressão em D6. Já tem uma pressão. E as brancas podem tentar melhorar a estrutura aos poucos também, com G3 e H4. O branco pode jogar um bispo G4 para tentar trocar o bispo bom das pretas e aumentar ainda mais o controle sobre D5. Pode tentar levar o cavalo para F5. Então tem várias ideias. E assim, o computador sempre fala que o preto tá ok nessas posições, mas pela minha experiência de Najdorf, é muito chato na prática. Porque você só precisa fazer uma imprecisão assim para ficar pior já. Enquanto isso, as brancas vão fazendo jogadas super naturais.
por isso que a Tanzong joga H6 aqui. Ela já controla a casa G5, então não tem mais esse bispo G5. E assim, às vezes ela pode também considerar um plano típico que é cavalo H7 para bispo G5. Trocando. Aí o preto troca o bispo mal, né? O bispo de casas pretas. Mas bom, a Lagno, ela provavelmente aqui não viu um jeito claro de progredir e jogou B4. Né, que é um lance meio bem concreto, na verdade. Ela mexe na estrutura e deixa o cavalo em C3 mais vulnerável. Seria. Tipo assim, o computador dá umas ideias que são difíceis de entender para um ser humano, né? Ele quer jogar torre D1 e depois jogar torre E1 e torre de A D1, mas aí já é um sinal que a posição não tá fácil das brancas progredirem. Então, meio que do ponto de vista humano, o plano dela é, digamos que é a única forma de colocar alguma pressão nas pretas, né? No campo das pretas. O problema é que quem vai ficar levando pressão também são as brancas na coluna C. Então, foi cavalo de CD7, dama D3, tem que defender o cavalo, torre de A C8, mas ela tem torre A3, né? Essa posição ela é bem tensa, na verdade. Ela tá equilibrada, assim, não tá melhor para ninguém, na real. E aqui jogou o bispo C4, a Tanzong. Eu acho que talvez ela teve medo de levar cavalo D5 já no próximo, por exemplo. O computador fala que dama 8 é um lance de jogada. Mas eu acho que ela ficou justamente com medo desse cavalo D5. Bispo D5 e D5 e das brancas conseguirem colocar a maioria para andar aqui, né? Jogar um A5, daqui a pouco IC4. Ainda era possível esse E4 aqui. Eu acho estranho, né? Porque agora tem o cavalo em D2 segurando. Mas o computador sempre resolve concretamente essas posições. Então, por exemplo, cavalo por E4, cavalo E5, dama D1, cavalo por F3, dama F3 e cavalo D5. E ele gosta até mais do preto aqui. Mas já tá dando um bispo toma H6, então não sei, né? Uma torre passando pela terceira. Às vezes ele muda de ideia do nada também. Mas ele fala que também dá pra jogar cavalo E4, dama E4 e bispo F6, jogar na compensação, né? Torre C4, pressão em D5, pressão na coluna C, enfim. Mas é aquilo, posições, tipo, esse é um recurso bem típico, assim, para lembrar de pretas, esse E4 para liberar a casa 5 pro cavalo, é importante lembrar. Mas é aquilo, o computador ele sempre mantém tudo sob controle, só que na prática às vezes não é tão fácil de achar os lances. E eu acho que por conta disso que ela jogou bispo C4, porque ela já estava começando a ficar incomodada com o cavalo D5. Então foi cavalo por C4, torre por C4, torre B3, né, defende B4, dama C7, as pretas aumentam a pressão aqui naturalmente, mas aí foi bispo D2. Então assim, as brancas talvez querem um pouco de tempo aqui para jogar bispo E2 e expulsar essa torre. A Tanzong, percebendo isso, ela jogou de uma forma bem dinâmica, bem concreta, D5. E aí tem que ser cavalo por D5, afinal, essa ruptura ela é muito boa, tá? Eu esqueci de explicar até, só mandei o lance. Afinal, ela ativa o bispo aqui. Então, ela ativa o bispo e também tenta desestabilizar a estrutura das brancas no centro. Mas o ponto principal é colocar o bispo de casas pretas para jogar, né? Por isso que esse avanço é bem temático. E agora não dá para tomar de peão porque leva torre D4 e depois bispo B4. Aí as pretas já estão praticamente ganhas, assim, tá com muita pressão já na posição. Então foi cavalo por D5, cavalo por D5, não dá para tomar de dama, que aí tem torre D4. E por D5. Inclusive, esse é um momento que a Tanzong jogou muito bem, porque na verdade ela não tá recuperando o peão aqui, tá? Só que ela percebe o quê? Que a posição dela tende a ficar restringida em breve, se ela não fizer nada muito ativo. Então ela joga D5, cavalo, ela confia na atividade, e aí cavalo F6. Afinal, ela tá pressionando C2 e também tá ameaçando E4 aqui. Um ponto bem relevante, assim, da posição. Se ela jogasse torre por C2 direto, eu acho que torre C3 parece muito bom. Mas. Na verdade, o computador. Eu gosto de torre C3, mas o computador gosta até mais de torre por C2, dama por C2 e D6. Simplesmente empurra o peão passado e vai. Simplesmente vai aproveitando o par de bispos agora e o peão passado. Parece que isso é suficiente. Então jogou cavalo F6. Aí precisa lidar com E4. A Lagna jogou dama F1. Foi dama D7. Aqui torre por C2. Não, torre por C2 dava nessa posição, mas aqui também eu acho que tem esse torre C3. E pode ser um pouco difícil para ela defender tanto C8 como A6, né? Então jogou dama D7 primeiro.
Bom, parece um lance inteligente esse, porque ela ameaça tomar em C2 com a torre sem levar esse torre C3 e ela tá tocando em A4 e D5. Só que essas posições, elas têm esse potencial dinâmico, assim, que agora o jogo tá abrindo. Ele começa a abrir e, assim, como a gente sabe, as brancas têm o par de bispos e o branco ainda tem uma maioria na ala da dama, então a tendência é que seja mais perigoso para as pretas. Rapidamente aqui essa posição saiu do controle das pretas, ó, porque ela jogou C3. Ela tá disposta, né, a abrir mão do peão de D5. Aí jogou dama por A4. Cavalo por D5. A linha que o computador dá é bispo G4 e ele manda jogar dama por A4, mas eu não entendo muito bem porque que F5 não é bom, né? Ele diz aqui bispo E2, agora ele tá caindo A6. Esse parece bem convincente, na verdade, bispo A2 e tomar em A6 depois. Então ele manda, na verdade, contra bispo G4 jogar dama por A4. E aí dá uma linha que é bispo C8, dama por B3, bispo toma A6. As brancas não tem peão a mais, mas assim, a posição fica muito boa depois de torre C7 dama E1, por exemplo. Defende C3 e tá batendo em E5. E além desse bispo, ele vai ser muito chato, né? Esse bispo vai jogar muito pelas casas brancas, que são as casas que estão meio fracas no campo das pretas. Então seria uma posição bem incômoda mesmo pro preto jogar. Por isso a Tanzong tomou em A4. Aí foi torre de BB1. E assim, o branco estabilizou, o preto recuperou o peão, mas as brancas têm um peão passado no centro e tem sempre essa possibilidade de pressionar com bispo E2 ali, tomar em A6. E além de tudo, elas estão chegando no apuro. Então aqui jogou dama A2 para tentar manter a dama numa posição ativa. Ao mesmo tempo, isso é perigoso porque a dama fica meio presa aqui na aula da dama. Então jogou torre D1, torre de 4 C7, imagino que antecipando esse bispo E2, torre E1, dama C2. Agora dama por A6 já, assim, parece bem ganhador. A Lagno não jogou isso por alguma razão, mas parece muito firme, assim, ganha o peão de A6 e B6 também tá caindo. Ela jogou bispo E3 primeiro, que também tem seu sentido, né? Ela apoia o peão passador com a torre na coluna D e tá tocando em B6 e A6 ao mesmo tempo. Bom. Não, parece um lance muito bom, pelo menos olhando, assim, né? Porque ela cria várias ameaças. Ela ataca B6, A6 já tá caindo e ameaça B6 ainda. Então, jogou torre D7, torre de DC1. Ela tá tentando aqui ganhar o peão de A6 sem ter que entregar o de C3, né? Essa é a ideia dela. Dama B2, torre de AB1, dama A3, torre A1, deu uma repetida e agora ela veio com dama D3. Então ainda buscando um jeito de estabilizar. Isso coloca uma pressão absurda, também uma pressão muito forte, porque daqui a pouco tá levando a torre B1 e a dama tá presa. Então assim, o computador já tá dando 2 pontos aqui, porque ele vê que a posição das pretas vai ficando cada vez mais difícil de defender. Ainda tá caindo A6, ainda tá caindo B6 e às vezes a dama tá ficando sem casa. E imagino que a Tanzong aqui, né, bateu o desespero e ela jogou E4, porque ela tá vendo que a posição dela tá saindo muito do controle. Esse lance fica perdido, mas eu acho difícil também ficar jogando essa posição assim, sabendo que daqui a pouco a dama tá quase caindo. Então ela jogou E4, bispo toma, cavalo toma, dama toma, torre por C3. Torre por C3, dama por A1, torre C1, dama F6. Mas essa posição, como a gente vê, ela já fica assim, 4 pontos, né, quase 5. Torre C6, dama 1, cheque RH2. Jogou aqui um bispo F8. E aqui foi torre por B6. Parece simples e bom. A vantagem cai, mas ela cai para tipo, quase 3 pontos, né? Bispo D4, que parece que era o mais forte. Porque a ideia é que depois de qualquer lance, tipo dama A2, por exemplo. Na verdade tem um outro tema aí nessa posição. Porque eu pensei que era só torre C8, que era a ameaça para jogar um dama E8, por exemplo. E mesmo esse ganha. Dama por D5, toma, bispo B6, depois bispo C5. Não tem como evitar essa cravada aqui como saída aqui, né? Então as brancas vão ficar com peça a mais ou qualidade a mais. Mas na real tem uma ameaça ainda mais bonita. Torre por H6. Caramba, esse lance bonito. Para dar mate lá em H7 e se G por H6, dama G4. E H7, dama por D7. E a posição das pretas acabou, né? Tá perdido. Mas assim, torre C8 é mais humano, com certeza. Torre C8 para ganhar o bispo, bem mais lógico. Bem mais humano. Então tinha bispo D4. Mas ela jogou torre B6 que tá ganho também, né? Torre D8. Aqui fez bispo F4. Assim, podia ser G3 também, só para fechar a diagonal, mas bispo F4 tem todo o sentido que é para avançar o peão passado. Dama A2.
Elas acabaram de passar do 40, assim, estão no 43, mas dá pra ver que as brancas estão ganhando, né? Porque no fim de tudo, as brancas têm peão a mais e é um peão a mais passado. E ainda as peças brancas são mais ativas. Então jogou D6. Aqui fez A5, a Tanzong. Tentando, né, simplificar, assumir com esse peão, mas a Lagna jogou por A6, que eu achei bem preciso. Dama por F2 e aí B por A5. Então agora são 2 peões passados. É um a mais, mas são 2 passados. G5, bispo G3 e dama F6. A gente tá chegando no momento mais importante, assim. Porque essa posição tá bem ganha. Tipo assim, tá 5 pontos. Parece que o preto tá morto, mas não é tão assim, tá? Eu sei, é difícil acreditar isso numa posição que tá 5 pontos. Ela jogou dama D5. Ok. E aí H5. Então nesse momento, se eu tivesse de brancas, eu acho que eu jogaria dama E5 aqui. Esse é um lance que parece bem firme, assim, para as brancas. Bem, bem firme. Porque se trocar os bispos já é muito mais tranquilo do que na partida, assim, já é muito mais de boa. Se trocar as damas, né? E se jogar um lance tipo dama G6... Ah, aqui tem um detalhe tático legal, hein? D7. Eu não tinha tanta certeza também de qual era o detalhe aqui, mas D7. Dama por A6, dama por G5 cheque, cai a torre em D8. Ah, interessante esse. Bem legal. Bem geométrico. E aqui não tem porquê, então, D7. Ah, tá, porque torre por D7 ganha um tempo atacando a dama. E aí dama toma, dama 6. Mesmo assim, o branco tá melhor. Mas bom, na partida ela jogou torre B6. Ela jogou dama F3. Tentando trocar as damas. Tem todo sentido do mundo isso. Se trocar as damas, acabou. O branco tá bem ganho porque mantém o peão de D6 e começa a avançar o outro, simplesmente. Então jogou dama G6. E agora fez torre A8. Mas assim, esse eu acho que foi... Já colocou numa situação um pouco mais difícil. Uma situação prática um pouco mais difícil, o branco. Porque ela podia ter feito bispo E5 nessa posição. Bispo E5 eu acho que era simples e bom, assim, com a ideia de dama F6, por exemplo. Era simples e bom, na minha opinião, né? E eu acho que as brancas estão bem consolidadas aqui para ganhar. Mas torre A8 é um lance meio apressado, assim, né? Ela quer trocar as torres logo. Ok, trocou. Trocou. Só que chega a H4. E eu lembro dessa posição, o Kiriko Flor na transmissão, tentando encontrar qual era o lance ganhador para as brancas, né? E assim, no fim das contas, por eliminação você chega no lance, mas é que é difícil imaginar o branco entregando o peão de D6. Mas, tipo, não dá pra jogar D7 aqui. D7 que parece fino, H por G3 é cheque. Se o rei desce, leva mate. Ops, mate em B1. E se rei por G3, dama D6, depois pega o peão. Então vai jogar o quê? Ela jogou dama E5. Ela jogou bispo E5, a Lagno. Ela gastou um bom... não gastou muito tempo aqui, jogou bispo E5, só que aí vem dama E6. E esse bispo tá sem casa, simplesmente. Tipo, não tem casa mesmo esse bispo. Incrível. O lance ganhador para ela aqui já envolvia uma escolha psicologicamente difícil. Ela tinha que dar o peão de D6, tinha que jogar bispo F2 mesmo, dama por D6 e rei H1. E o detalhe é que as pretas vão jogar bispo G1 aqui, se precisar. O bispo fica muito seguro, ele tira ideias de mate em H2, por exemplo, e aí vai avançar o peão até A7. Por isso que tá ganho. Então, por exemplo, vamos supor, dama D1, bispo G1, rei G7, para tirar o bispo, né? Ameaçou o bispo C5. Dama A7. E como que as pretas criam outras ameaças aqui? Não tem como, né? Pra começar, já ameaçou dama D4 trocando as damas. Então ainda vai ter que gastar um tempo jogando, sei lá, dama E2. Aí A6. Não tem tempo de jogar um lance como G4 pra tentar abrir o rei branco, porque dama D4 e dama por G4, simplesmente. Ou toma em G4, e se dama toma, aí dama D4. Então vai jogar, sei lá, bispo D6. Tá bom, mas aí dama B6. E A7. E é isso, né? Tá ganho. Basicamente. Mas ela tinha que abrir mão do peão de D6. E aí era uma decisão que eu acho bem difícil psicologicamente. Por isso ela jogou bispo E5. Só que bispo E5 do nada empata. Dama E6. E esse bispo não tem casa, mas né, ele não tem pra onde ir. As brancas não tem o que fazer também. Aqui ela jogou dama E4, mas aí bispo toma D6. Então agora ela jogou bispo dama 8 de novo. Rei H7, bispo toma D6, dama D6. Mas agora as pretas já tem um perpétuo. H1, dama D1.
e já empataram, né? Porque ia ter repetição. Bom, uma escapada milagrosa da Tanzong, que mantém aí a liderança com 3 em 4, né? Deu muita sorte. Ela lutou também, mas a posição estava bem ganha para as brancas, né? Bem ganha para a Lagno, e ela se complicou um pouquinho na conversão da vantagem. Ela tinha alguns caminhos mais simples, assim, para não ter uma tarefa mais difícil, outro lá na frente, né? Alguns lances à frente. E ela não percebeu que. Eu acho que também ela não percebeu que tinha a possibilidade da posição ficar difícil. Ela deve ter achado que já estava meio que acabando a partida, assim, né? E esse é um sentimento bem perigoso, porque é nessa hora que a gente se descuida. E aí aproveitou a chance a Tanzong, e a gente teve esses dois empates que foram bem tensos, né? Tanto da Muzichuk com a Leiting como esse da Lag, né? Que eram posições que as brancas estavam ganhas, mas escapou justamente no final.